Oi, tudo bom? Sou o professor Nilo, professor de Geografia, e hoje nós vamos fazer a resolução do exercício da aula passada. Então vocês irão pegar o exercício lá que vocês já fizeram, tá? E vamos conferir, né? Vamos saber as questões que vocês acertaram, a que erraram, e vamos fazer uma revisão comentando essas questões. Então vamos pegar os cadernos aí para fazer essa revisão, ok? Então, vamos começando aí. Primeira questão. Então, diz o seguinte: o termo geopolítica foi criado entre o final do século XIX e início do século XX. Ela consiste em um instrumento da política externa de um país, baseado na valorização do território como forma de exercer hegemonia mundial. Com base no texto, uma definição correta para geopolítica é, então, vamos saber o que é geopolítica, né? Que é uma estratégica dos países desenvolvidos, né, que utilizam para, né, garantir a sua hegemonia, o seu poder no cenário mundial. Então vamos ver aqui as alternativas. Ó. Trata-se da situação em que uma nação procura se isolar internacionalmente. Isolar não, né? Nada a ver. Para somente depois dominar os outros, nada a ver, né? Letra B. Refere-se à influência que uma nação pode exercer sobre uma outra, visando defender interesses próprios e de seu povo. Olha aí, tá? Olha bem como se encaixa bem a estratégia que eu falei, né? O que é uma geopolítica. A geopolítica refere-se à influência da nação exercer, né, a certa hegemonia sobre uma outra, e que visa defender, né, a sua soberania e os seus interesses próprios. Então, essa alternativa aí está correta. Vamos ver aqui as outras. Estabelecimento de uma ordem internacional em que as nações estão em constante harmonia, sem conflito, nada a ver. Toda política externa adotada por uma nação, determinada por critério geográfico, onde predomina uma relação internacional de igualdade, nada a ver. Então, marque aí a alternativa letra B. Questão número 2. As Organizações das Nações Unidas, a ONU, foi criada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de zelar pela segurança internacional, né? Então, a ONU foi criada com esse objetivo, né, de preservar a paz mundial. É formada por órgãos principais, programas, fundos e agências especializadas. A Assembleia Geral e o Conselho de Segurança são os órgãos principais. Então, vamos lá. Tendo como base o texto inicial e a tirinha aqui, pode-se dizer que no cenário atual, a Organização das Nações Unidas Então vamos só ver se a gente observa aqui o que tem escrito aqui na tirinha, né? Tem a cadeirinha, aí ela sobe na cadeirinha, né? Então, desta humilde cadeirinha, faço um apelo emocionado pela paz mundial. Aí diz aqui, bem, parece que hoje em dia o Vaticano, a ONU e a minha cadeirinha tem o mesmo poder de persuasão, de convencer, né, certo? Então, tá bem aqui, ela sobe na cadeirinha e bem aqui parece que não teve convencimento nenhum, né? Você vê que ela saiu tristinha aí, tá? Ela diz que a ONU e o Vaticano não teve, né, o poder de convencê-la. Então vamos aqui para ver que a gente marca uma dessas alternativas. Então, tendo como base o texto inicial, pode-se dizer que no cenário atual as organizações das Nações Unidas não possuem um amplo reconhecimento diplomático, né? Ou seja, ela não possui, é claro que possui, é reconhecida no mundo todo, né? Tá errado aí, né? É a principal responsável pela ausência de paz, ou seja, não tem paz por causa dela? Também não. Possui um baixo poder de convencimento sobre as decisões do Vaticano? Também não. Certo? O Vaticano que é o país que é governado pelo Papa, ok? É ineficiente em seu objetivo de conter os conflitos internacionais. Essa aí sim, ou seja, apesar da ONU estar aí, mas você sabe que os conflitos internacionais estão ainda acontecendo, ok? Então aqui essa tirinha é exatamente uma crítica,
tá? Da malfada que ela faz à ONU, né? Então, gente, nós marque aí a letra D, viu? Questão número 3. Tendo como base o texto, pode-se dizer que os sistemas capitalismo e socialismo eram sistemas opostos e rivais. Sobre ele é correto dizer que o capitalismo, que é o sistema em que predomina o objetivo principal do lucro, propriedade privada dos meios de produção, divisão de classes sociais. Já o capitalismo é em que o governo é centralizador, a sociedade é igualitária, né? Não existe desigualdade social, mas o governo controla e é dono de meios de produção. Então, o capitalismo é conhecido como uma economia planificada, feita no planejamento? Nada a ver. As chamadas economia de mercado convivem com os planos quinquenais. Esses planos quinquenais são planos de 5 em 5 anos, quinquenais, que eram feitos pelos países socialistas. O capitalismo é um sistema que visa o mercado, o lucro e a inovação? Com certeza, foi isso que nós falamos, né? O principal objetivo do capitalismo é lucro, as empresas só querem isso. O sistema capitalismo permanece forte apenas nos países do leste europeu? Não, hoje ele é o sistema predominante no mundo inteiro. Então, marque aí a letra C, ok? 4. A disputa pela hegemonia mundial envolvendo os Estados Unidos e seus aliados, de um lado, e a URSS, que significa União da República Socialista Soviética, que comandava o socialismo, e seus aliados de outro, ficou conhecida na história como. Então, essa disputa que existiu entre os Estados Unidos e a União Soviética, né, capitalismo, socialismo, no período de 1945 até 1990, até os anos 90, com a queda e o fim da União Soviética, é caracterizado como Guerra Fria, viu, gente? Não há nem o que discutir. É a letra B de bola, tá? Essas outras questões não têm nada a ver. Quinta, a população, tá? A quinta questão. A população mundial cresceu vertiginosamente ao longo do século XX, até o ano 2000, né? Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Porém, isso não proporcionou à maior parte das pessoas acesso às condições dignas de vida, como alimentação, moradia, segurança, saúde e educação. Assim, acerca do crescimento da população mundial e de suas condições de vida, pode-se afirmar que o crescimento acelerado depois da Segunda Guerra Mundial, 1945, pode ser explicado pelas melhorias trazidas a palavra é pelo processo de urbanização e avanços na medicina preventiva. Certo, gente? Essa alternativa ela está claramente correta, porque após a Segunda Guerra Mundial, né, houve um avanço na medicina, houve um avanço nas melhorias sanitárias, e aí possibilitou uma diminuição da taxa de mortalidade, e como a taxa de nascimento continua elevada, houve a chamada explosão demográfica, que é um grande crescimento, ok? Isso daí está correto. Letra A. Agora as outras. A participação da mulher no mercado de trabalho, bem como o aumento de suas escolaridades, proporcionou aumento da taxa de natalidade? Pelo contrário, né? Quando a mulher vai para o mercado de trabalho, diminui a quantidade de filhos, porque ela não vai ter tempo de criá-los, né? De cuidá-los. As diferentes condições de vida da população são explicadas exclusivamente por fatores de ordem natural. Por exemplo, o clima não tem nada a ver, né? O clima não vai influenciar tanto assim. E a letra D, com a globalização, as condições de vida da população mundial tornaram-se mais dignas, pelo contrário, né? Tornou mais desigual, uma vez que os benefícios desse processo atingiu a todos. Também não é verdade, ok, gente? Então, marca aí, letra A. Questão número 6. Chamamos de uma região, uma porção do território que apresenta características semelhantes, de acordo com determinados critérios de classificações. Para estudar o mundo, do ponto de vista físico, por exemplo, é feita a regionalização, ou seja, uma divisão do território com base em elementos como solo, o relevo, a vegetação, etc. Já para estudar a sociedade, os povos, podemos classificá-los com base em países ou estados, religiões, línguas, etnia, cultura, desenvolvimento
entre muitos outros aspectos. Após a análise do mapa, é possível dizer que essa regionalização aqui, ó, vocês estão vendo aqui o mapa aqui, essa cor laranja pertence aos países desenvolvidos, essa cor verde, amarela, aliás, pertence aos países subdesenvolvidos. Então está aqui uma divisão, essa linha aqui que divide os países norte, que são os países desenvolvidos, e o país sul. Então, de acordo com esse mapa aqui, qual a alternativa que se encaixa aqui? Após a análise do mapa, é possível dizer que essa regionalização tem como critério o nível de desenvolvimento econômico dos países? Foi o que acabei de dizer, né, gente? Aqui estão os mais ricos e aqui estão os pobres, né? Então é isso aí, é a letra A mesmo. Então, ó, deixa bastante claro que só é desenvolvido o país que se industrializou. Não é verdade, gente. Desenvolvimento não é só indústria. Desenvolvimento é educação, é desenvolvimento na saúde, segurança. O desenvolvimento é integral. C. Confirma que os países subdesenvolvidos estão todos no hemisfério norte? Nada a ver. Aqui, os países desenvolvidos estão no hemisfério sul. Evidencia um certo equilíbrio econômico entre os países desenvolvidos? Também nada a ver, né? Então, coloque aí. Sétima questão, né, gente? A população mundial é marcada pela diversidade religiosa, étnica e linguística, entre outras. Isso reforça a importância de ações que combatam a discriminação, cultura, etnia ou de qualquer natureza. Uma vez que a diversidade é uma característica constitutiva dos aspectos, né, construidora dos aspectos demográficos do mundo. Um fato que se tornou grave nas últimas décadas, sobretudo a partir da segunda metade do século XX e do início do século XXI, viu? Estava faltando aí umzinho. São as migrações em consequência de conflitos, são migrações em consequência de conflitos e guerras civis. Ok? E é aí que surgem os chamados migrantes refugiados. Como se observa, né, na figura abaixo. Assim, sobre esse grupo de imigrantes é correto dizer. Então aqui nós estamos vendo um grupo de refugiados vindo para a Austrália, sírios, né? Das Sírias, e outros aqui no Brasil nós tivemos aí os venezuelanos. Então, assim como esse grupo de imigrantes, é correto dizer que a grande diversidade étnica e cultural no mundo tem contribuído para a diminuição de posturas, preconceito, intolerantes em relação a determinados grupos étnicos. Não é verdade, né, gente? Não tem, essa diversidade não tem contribuído para a diminuição. B. Denomina xenofobia o movimento de inclusão de estrangeiro em países que possuem uma identidade étnica e cultural diferente desse estrangeiro? É totalmente ao contrário, gente. Xenofobia, essa palavra xenofobia significa aquilo que é contrário ao estrangeiro, aquelas pessoas que não aceitam as pessoas de outros países, ok? Tá errado. Letra C. Enfrentam muitos desafios. Da perigosa fuga dos países de origem em razão de conflitos internos ou guerra, a perseguições políticas, religiosas e étnicas. Essa é a atual realidade desses chamados refugiados. Eles enfrentam esses problemas aí e sofrem perseguições e também os preconceitos. Então, gente, pode anotar aí, a letra C, viu? Adeus. Imigrantes representados nas imagens são sempre bem recebidos nos países para os quais se dirigem e buscam algum tipo de abrigo? Não é verdade isso, nós sabemos, né? Oitavo. Com as desestruturações do socialismo, segundo o mundo, né, e a expansão do capitalismo, as forças internacionais, antes representadas pelos Estados Unidos e pela União Soviética, modificaram-se. Países que tinham economia desenvolvida e poderio tecnológico e militar, como o Japão e a Alemanha, desejavam ter mais força, poder de influência no cenário mundial. Esse cenário internacional, que surgiu a partir de 1990, deram origem a uma ordem mundial, diferente da ordem mundial da Guerra Fria. A nova ordem internacional recebe
a denominação de. Então, gente, olha, após aí a chamada Guerra Fria, que era disputa, um mundo bipolar, que era disputa entre capitalismo e socialismo, ou seja, dois polos de poder. Após isso, os Estados Unidos tornou-se uma grande potência, chamando até a ordem monopolar, mas logo foram surgindo novas potências, como o Japão, a Alemanha, que vai, né, equilibrar as forças mundiais. Então, hoje não é só uma potência, não é duas potências que comandam o mundo. Hoje tem a questão da China também. Então, o mundo hoje é o que? É uma ordem pós-socialismo? Não. É uma ordem bipolar? Dois polos? Também não. É uma ordem multipolar sobre o comando das BRIC, que o BRIC são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Será que está sob o comando deles? Também não. Ordem multipolar, embora ainda indefinida, exatamente, indefinida porque está surgindo outras potências aí. Então nós temos aí o Japão, nós temos a Alemanha, nós temos a China, nós temos o Reino Unido, outras potências surgindo aí, tornando, né, um mundo multipolar, vários polos de poder, ok? Marque aí, letra D. 9. Os processos de industrialização e desenvolvimento econômico que marcaram o século XX levaram a uma forma de regionalização em que os países passaram a ser classificados como ricos, desenvolvidos, ou do norte, e pobres, subdesenvolvidos do sul. Sobre essa regionalização é correto dizer que, então, essa divisão do mundo, né, de acordo com o critério aí econômico, né, essa divisão é bastante aceita, pois coloca em lados opostos dois mundos totalmente opostos. Não, porque dentro, o que você tem que lembrar é que dentro do mundo dos países do norte, tem aqueles que não têm um mesmo nível de desenvolvimento, ao mesmo tempo que lá nos países do sul tem aqueles que são subdesenvolvidos, mas que têm um grau de industrialização muito grande, que é o caso dos países emergentes, é o caso do Brasil, da Argentina, é o caso do Chile, do México, são países que a própria China e a Índia, ok? Então, não é verdade. B. Os países ricos são considerados centrais no âmbito das decisões econômicas do mundo. Isso é verdade, porque eles têm, né, as decisões do mundo por terem maior influência em termos das maiores indústrias, empresas que controlam e que comandam. Essa divisão, embora muito simples, revela uma certa diminuição das desigualdades. Nada a ver. Os países pobres são muito industrializados e independentes economicamente? Também não. Então, assinale aí a letra B. 10ª e última. Tendo como base a regionalização do continente americano, seja por critérios históricos e culturais, seja por critério geográfico, podemos afirmar que o continente americano, de acordo com os critérios de localização geográfico e histórico de colonização e línguas, né? Então, vamos lá. Letra A. De acordo com esses dois critérios, a América anglo-saxônica foi colonizada majoritariamente pelos povos asiáticos. A anglo-saxônica é formada pelos Estados Unidos e Canadá e foi colonizada pelos ingleses, certo? Lembrados? Então, letra B. A América Latina compreende somente os países da América Central e Sul. Será que é só a América Central e Sul? Não, sabe por quê? Porque os Estados Unidos e o Canadá e o México, eles formam os países da América do Norte. E o Canadá e o México faz parte da América Latina e ele está aí dentro da América do Norte. Então, descartada essa daí. Letra C. A América Latina corresponde aos países colonizados por portugueses e espanhóis? Sim, corretíssimo, tá? Todos os países colonizados, né, dentro do continente americano pelos portugueses, que é o caso do Brasil, e pelos espanhóis, na grande maioria dos países da América, eles são chamados de América Latina. Então, letra C, marque aí. Foram os portugueses os colonizadores da porção sul dos Estados Unidos? Não, foram os ingleses, né? Ok, gente? Então, obrigado a todos vocês, bons estudos, continue fazendo as atividades, confira todas as atividades e vamos continuar estudando, ok? Então, até a próxima.